Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta aí à nossa 8ª aula. Agora a gente vai para a parte 2 e o enfoque principal da parte 2 é o Teorema de Euler, tá bom? Então a gente vai começar a nossa aula falando aí sobre sistema reduzido de resíduos, módulo N. Então a gente, na parte anterior, falou sobre sistema completo de resíduos, módulo N. Então vale lembrar que um sistema completo de resíduos era um conjunto em que a gente escolheria em cada classe de congruência módulo N exatamente um elemento para ser o representante. Bom? Então, no sistema reduzido de resíduos, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair um subconjunto de um sistema completo de resíduos, de tal forma que os elementos que vão compor esse sistema reduzido de resíduos sejam exatamente aqueles que sejam primos entre si com o nosso N. Tá bom? Então, essencialmente, o que a gente pode pensar em fazer? Pega um sistema completo de resíduos, olha cada um dos elementos desse sistema completo de resíduos e calcula o MDC com N, lembrando que N está fixado. Se o MDC der 1, você coloca no sistema reduzido de resíduos. Se não der, você não coloca. Então, essencialmente, é isso que a gente vai fazer. Então, basicamente, tem que pegar um subconjunto de um SCR módulo N, de tal forma que o MDC entre os RIs que vão aparecer aqui no nosso sistema e com N sejam exatamente 1, tá bom? Então, para exemplificar, eu vou encontrar um SRR módulo 8, certo? Inicialmente. Então, antes de calcular o SRR, a gente vai para um SCR. Então, o SCR módulo 8 mais simples é o formato. Desculpem. É aquele formado pelos números que vão de 1 até 7. Tá? Então, vamos escrever todos aqui. Certo, e agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que extrair desse conjunto um subconjunto que contenha todos os elementos que sejam primos entre si com 8. Tá bom? Então, a gente vai começar a se perguntar. O 0 é primo entre si com 8? A gente já sabe, né, que o MDC entre 0 e N é N, certo? Se N é natural. Então, esse aqui não vai para o SCR, para o SRR, desculpa. O 1 vai, né? Afinal de contas, o MDC entre 1 e 8 é 1. O 2 não, porque o MDC é 2. O 3 vai, porque o MDC é 1. O 4 não, porque o MDC é 4. O 5 vai. O 6 não, porque o MDC é 2. E o 7 vai, certo? Então, assim, um SRR módulo 8 é 1, 3, 5 e 7. Certo? Só vou fazer um comentário aqui, eu vou colocar entre aspas nesse mais simples. Depende do que você quer, né? Mas assim, no sentido de buscar pelos restos, esse certamente é o mais simples. Tá bom? Então esse aqui é um exemplo, e de forma geral a gente pode proceder dessa forma. O que a gente vai fazer nesse momento? A gente já viu que dois SCRs módulo N sempre vão ter a mesma cardinalidade, que vai coincidir inclusive com o número N, certo? E agora o que a gente vai provar é que dados dois SRRs módulo N, ambos têm a mesma cardinalidade, tá bom? Então esse é o teorema número 11. Então eu tenho R composto pelos números R1, R2 até RS, e o R' composto pelos números R1', R2', RT', que são dois SRRs módulo N. Então, o que a gente vai provar é que T e S são iguais, ou seja, as cardinalidades são iguais. Bom? Então, como é que a gente pode fazer isso? Opa, me desculpem. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiramente, a gente vai mostrar que S é menor ou igual que T, depois a gente vai mostrar que S é maior ou igual que T, e aí a gente finaliza, tá bom? Então, vamos lá. Seja R' pertencente a R', certo? E aí, por definição do SRR, eu sei que o MDC entre R e N é 1, certo? O que isso significa? Que ambos são primos entre si, certo? Essa é a definição do nosso SRR. Bom, só que, além disso, o MDC desse cara e esse que é 1, eu sei do seguinte: como esse cara também é um SRR, como esse cara aqui também é um SRR módulo N, então significa que
eu sei que vai existir alguém desse conjunto que vai ser congruente a esse R I' módulo N, certo? Então, como o R também é um SRR módulo N, então existe um índice, um J, tal que o R I' seja congruente ao meu RJ, módulo N. Esse J aqui está no conjunto de 1 até S, tá bom, galera? Tem que estar no conjunto de 1 até S, é o conjunto dos índices, tá bom? E por que isso aqui é verdade? Porque, afinal de contas, o MDC entre R e N é 1. E, afinal de contas, todos esses caras aqui também são primos entre si com N, e aí, pela propriedade SRR, os dois caras têm que estar na mesma classe de congruência em módulo N. Tá bom? Então, o que a gente fez? A gente pegou um cara desse conjunto e mostrou que tem um cara aqui nesse conjunto que está associado a ele. Ou seja, a conclusão disso tudo é que, assim, o meu T é menor ou igual que S. Porque eu vou fazer esse processo para cada um desses índices, né? Eu vou fazer para o R1, eu vou ter um índice aqui. Para o R2, eu vou ter um índice aqui. Para o R3, eu vou ter um índice aqui. E para o RT, eu vou ter um índice aqui. Então, a quantidade de elementos daqui vai ter que ser menor ou igual que a quantidade de elementos aqui. Tá bom? E como é que eu sei que dois caras distintos vão ser congruentes, vão estar nas classes de congruências distintas? Porque, afinal de contas, a princípio, o R1' poderia estar associado com R1 e o R2' também com R1. Só que por que isso não ocorre? Porque esse cara é um sistema reduzido de resíduos, em particular, dois elementos distintos estão em classes de congruências distintas também. Tá bom? Então, a gente conclui isso. Bom, de forma análoga, né, agora praticamente acabou, a gente faz o mesmo argumento saindo agora de R e chegando em R'. Então, a gente pega um RJ, por exemplo, aqui, e a gente vai mostrar que existe um RI' de tal forma que eles sejam congruentes. Então, de forma análoga, a gente vai provar que S é menor ou igual que T. Então, a conclusão é que, portanto, S e T são iguais. Ou seja, dois sistemas reduzidos de resíduos vão sempre ter a mesma quantidade de elementos, e isso, então, se torna um invariante aqui quando a gente pensa de forma geral, né? Dado N, então, independentemente do SRR módulo N que você pegue, ele vai sempre ter a mesma quantidade de elementos, e aí a gente vai batizar essa quantidade como φ de N, tá bom? Então, se você pensou em um, seu colega pensou no outro, eu pensei em outro, tanto faz quem é o SRR que a gente pensou. A quantidade de elementos vai sempre ser a mesma, e para cada N, eu vou chamar esse cara de φ de N, tá bom? E essa aqui vai ser a nossa função de Euler. Oi, Vinícius. Professor, no Teorema 10, o senhor demonstrou a cardinalidade para um sistema completo. Isso. Aí uma pergunta seria o seguinte, esse raciocínio, professor, poderia ser aplicado dessa demonstração quando o senhor mostrou que a função é bijetora? O senhor poderia ter demonstrado dessa forma também para o caso do sistema reduzido? A ideia é exatamente a mesma. Eu prefiro não trabalhar com a função, porque a princípio a gente não sabe quem é a imagem, né? A princípio. Ah, tá. Aí, assim, poderia ser feito, tá? No fundo, a gente Depende do provou. N também, né, professor? No fundo, nessa demonstração, nessa primeira parte, a gente provou a injetividade. A gente fez uma função objetiva entre esse cara e esse. Na primeira parte, o que eu fiz, quer dizer, desse cara nesse. Na primeira parte, eu provei que a função era injetiva, né? Porque eu peguei vamos ver aqui, existe um J, tal, que isso aqui acontece. Então, basicamente, eu mando um elemento daqui correspondente da mesma classe de congruência, é isso que a gente faz. A gente prova que é injetiva, depois prova que é sobrejetiva. De um lado a gente vai ter essa desigualdade, do outro lado a gente vai ter essa, e aí a gente tem a objeção. É exatamente essa a ideia. Tranquilo, professor. E outro argumento também, quando o senhor define aqui que a φ de N é um sistema reduzido de resíduos, É a cardinalidade. a cardinalidade, perdão. Então, essa definição, professor, ela também não seria já suficiente para argumentar, estabelecer uma bijeção entre R e R', portanto, uma composição entre bijeções, portanto, ali seria uma bijeção, e aí
eu poderia argumentar que a cardinalidade dos dois é a mesma? Então, é porque a princípio a gente não sabia disso, né? Ah, tá, entendi. Esse teorema ele vem falar assim, bom, essa função está bem definida. Entendi. Porque Ela é independentemente posterior, né, professor? Isso. É. Que Beleza, independentemente da valeu. quantidade de qual sistema reduzido que você pensar, a quantidade de elementos vai sempre ser a mesma, né? Por isso que a gente pode, para cada n, definir esse φ de n. Bom, beleza, Vinícius, valeu. Então, seguindo, galera, a gente define essa função, que é chamada de função φ de Euler. Então, o objetivo dela é determinar a quantidade de elementos de um determinado SRR, porque a gente já sabe que dois sistemas reduzidos sempre vão ter a mesma cardinalidade. Então, você escolhe o seu favorito, e aí você vai calcular quantos elementos tem nesse conjunto. Certo? Então, a nossa função ela vai fazer o quê? Ela vai ter domínios naturais contra domínios naturais, e a função φ de n vai contar quantos são os números naturais. E aí, bom, eu vou optar por fazer dessa forma, você poderia escolher outro sistema reduzido de resíduos, tá bom? Mas eu vou escolher o sistema completo de resíduos, que vai lá do zero, bom, deixa eu só mudar aqui, rapidinho, que vai do zero até o n-1, certo? Então você escolhe, por exemplo, um sistema reduzido de resíduos, e você vai buscar quem são os caras que são primos entre si com n, dentre os caras que estão variando lá de 0 até n-1, tá bom? Então, a minha função φ de n vai ser definida dessa forma. Ah, mas eu não quero esse sistema completo de resíduos, do 0 até o n-1, eu quero outro, não tem problema. A quantidade vai sempre dar φ de n, como a gente provou no teorema anterior. Como é mais simples trabalhar com esse, então a gente vai fazer dessa forma. Eu vou chamar de AN, então, o conjunto dos caras naturais que estão entre 0 e n-1, e de forma que o MDC entre x e n seja exatamente 1. Tá? Na verdade, galera, a gente tem que se lembrar que o MDC entre n e 0 é n, né? Certo? Então, no fundo, né, a gente não precisa se preocupar com esse número aqui, né? A gente poderia pegar de 1 até n-1, tá bom? Claro, pensando que o n é maior do que 1, tá bom? Então, a gente fica com isso. Então, de forma geral, né, bom, se o n for 1, o AN é formado pelo zero, né? Não tem muita graça. Então, por isso, φ de 1 a gente vai definir como 1, tipo, aí calculou como 1. E aí, a partir do 2 fica um pouco mais interessante. Quem vai ser o AN para n igual a 2? Eu vou variar o cara aqui de 0 até 1. Né? O MDC entre 0 e 2 fica 2, o MDC entre 1 e 2 fica 1. Então, o único cara que vai ser o 1. E aí, enfim, seguindo, né, que vai ser só 1 e 2, certo? Aí depois 1 e 3, né, por 4. Para o 5, eu vou ter 1, 2, 3 e 4. Esse aqui vai ser meu conjunto. Para o 6, o 1 tá, o 2 não vai estar, porque o MDC entre 6 e 2 é 2. O 3 não vai estar, o 4 não vai estar. E o 5 vai estar. Para o 7, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E para o 8, a gente já calculou, né? 1, 3, 5 e 7. Então, opa. Então, as quantidades de elementos aqui ficou 1, depois ficou 2, depois ficou 2, depois ficou 4, depois ficou 2, depois ficou 6, e aqui ficou 4. Tá bom? Então, esses são os primeiros valores aí de φ de n. Então, com a definição que a gente tem, calcular φ de n não é tão simples. Eu não sei se vocês estão vendo. Imagine que eu coloque o n igual a 1 milhão, por exemplo. Quanto é φ de 1 milhão? Usando a definição, eu tenho que procurar, dentre todos os números de 1 até 1 milhão, quem são os caras que são primos entre si. 1 milhão não, 900. 1 milhão menos 1. Mas uma coisa que a gente já consegue perceber é que, dado um n natural, n maior que 1, a função φ avaliada em n vai ser sempre menor ou igual que n menos 1. Tá bom? Então, esse aqui é um fato importante. Por exemplo, φ de 1 milhão vai ser menor ou igual que 999.999. Então, não pode ser tão grande, digamos assim. Tá bom? Mas, daqui a pouquinho a gente vai ver que existe uma fórmula para calcular φ de n, basta a gente saber a fatoração do n. Tá bom? Mas isso aqui vai ficar para daqui a pouquinho. O primeiro fato aí que a gente vai provar é o seguinte.
que P', se somente se φ de P é igual a P menos 1. Tá bom? Então, vamos provar isso. Na verdade, a gente consegue ver isso na tabela, né? Por exemplo, os primos aqui, 2, 3, 5 e 7. Aqui deu uma unidade a menos, aqui deu uma unidade a menos, aqui deu uma unidade a menos, e aqui deu uma unidade a menos. E o fato, né, o que garante isso é porque todos os números entre 1 e n menos 1 vão ser primos entre si com n, se o n for primo. Tá bom? Então, a ida é essa. O legal desse teorema é a volta, né? Que, na verdade, o φ de n vai atingir essa cota superior apenas quando n for primo. Tá bom? Então, vamos fazer a demonstração desse fato, rapidamente. Então, a ida, se P é primo, então, eu vou afirmar direto, certo? Não vou dar tantos argumentos, mas esse conjunto aqui, 1, 2, até P menos 1, é um sistema reduzido de resíduos, módulo N. Eu não estou dizendo que é tá bom? Estou dizendo que é um sistema reduzido de resíduos. Daí, a quantidade de elementos, né, que é φ de P, é P menos 1. Então, eu estou colecionando todos os números de 1 até P menos 1. Tá bom? Então, essa é a ida. A volta, pessoal... Opa, aqui faltou o P, né? Esse P é primo. A volta, o que a gente tem que provar? Que se φ de P é P menos 1, então P é primo. Certo? Então, seja N natural, tal que φ de N é igual a N menos 1. Certo? A gente quer provar que o N é primo. Bom, a gente sabe que se o φ de N é N menos 1, então a gente tem que... Existe um sistema reduzido de resíduos que contém exatamente N menos 1 elementos. Certo? Então, como esse conjunto aqui, 0, 1, 2, até n menos 1, é um sistema completo de resíduos módulo n, e o MDC entre n e 0 é n, para todo n natural, então, se n é maior que 1, temos o seguinte. Então, se o n for maior que 1, e esse MDC aqui vai ser maior que 1, então significa que um sistema reduzido de resíduos vai ter no máximo n menos 1 elementos. Foi o que a gente provou, que a gente fez na observação anterior. Então, esse cara aqui, ó, 1, 2, até n menos 1, desculpa. Temos que φ de n, né, que é a quantidade de elementos no nosso... a quantidade de elementos no nosso sistema reduzido de resíduos vai ser no máximo n menos 1. Isso é exatamente o que a gente fez nessa observação aqui. Beleza? E aí o que falta então? Falta a gente provar que se cravar nessa quantidade, o n é primo, certo? Então a gente tem que provar isso. Bom, como é que a gente pode argumentar? Eu acho que de diversas maneiras. Eu vou fazer por absurdo, tá? Então suponha que n seja composto. Daí, existem A e B naturais, tais que, bom, o A e o B estão entre estão entre 1 e N, estritamente, entre 1 e N, e o produto de A com B é exatamente N, certo? Isso significa, pessoal, daí, por exemplo, A divide N. Então, se a gente for olhar esse conjunto, eu já excluí o zero, e aí fiquei com no máximo N menos 1 elementos, e aqui eu estou dizendo que o A divide N, sendo A um número maior que 1. Como A é um divisor de N, então o MDC entre A e N vai ser pelo menos A, né? Então a gente tem essa situação. Daí, o MDC entre A e N é diferente de 1. Ou seja, logo, o φ de N vai ser menor ou igual que N menos 2. Nessa primeira etapa eu retirei o zero, então eu estava lá nos meus números de 1 até N menos 1, e nessa segunda etapa eu retirei o A.
Então, eu caí mais uma unidade e mostrei que o φ de n é menor ou igual que n menos 2. Ou seja, como o φ de n é exatamente n menos 1, que é uma unidade a mais do que S, significa que o n não pode ser composto. Portanto, isso aqui dá uma contradição, né? Porque o meu φ de n é... Deixa eu só um pouquinho para o lado. φ de n, do jeito que a gente construiu, ele era n menos 1. E n menos 1 não é menor ou igual que n menos 2, certo? Portanto, n é primo. E aí a gente fecha essa propriedade. Então agora a gente sabe que φ de p igual a p menos 1, se somente se o p for primo. Então, ele atinge essa cota nos primos, e se for composto, o número vai ficando cada vez menor. Tá bom? Beleza. Agora, a gente vai entender por que a gente está falando de sistema reduzido de resíduos, sendo que a gente estava falando lá atrás de congruências, a gente estava falando de potências, dando um módulo n para tentar simplificar os nossos problemas. Agora a gente vai relacionar essas duas coisas no teorema de Euler. Então o teorema de Euler fala o seguinte: pegar um número inteiro, n é um número natural maior que 1, de tal forma que n e a são primos entre si, então a conclusão é que a elevado a φ de n é congruente a 1 módulo n. Fazer uma pausa aqui antes da gente demonstrar e perceber o seguinte: a gente definiu que a função φ era a contadora de quantos caras entre 1 e n menos 1 que são primos entre si com n, mas por enquanto a gente não tem fórmula para calcular. Então, nesse momento específico, esse aqui é um teorema teórico, que a gente não sabe por enquanto fórmula para φ de n. Em seguida, a gente vai buscar por fórmula para φ de n, a gente vai exibir, na verdade, e aí vai ficar tudo certo. Tá bom? Então, isso era importante de falar. Beleza, vamos demonstrar esse teorema de forma teórica e depois a gente parte para as aplicações. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que φ de n é a quantidade de elementos dentro de um sistema reduzido de resíduos. Então, eu vou considerar R, eu vou enumerar aqui, ó, R1, R2, R φ de n, um sistema reduzido de resíduos, módulo n. A gente sabe que todo sistema reduzido de resíduos tem essa quantidade de elementos, então eu vou pegar um qualquer, tá bom? Então pega esse sistema reduzido de resíduos. E aí, eu vou deixar como exercício essa parte para vocês, mas não é difícil de mostrar, que se eu pego um sistema reduzido de resíduos e em cada termo eu multiplico pelo número A, por um número A que seja primo entre si com N, eu ainda continuo com o sistema reduzido de resíduos. Daí, se A é inteiro e MDC entre A e N é 1, então, esse cara aqui, AR1, AR2, até a Rφ de N, índice φ de N, é também um SRR módulo N. Eu vou fazer um exemplo só para convencer vocês disso, mas a demonstração ela é bem tranquila. Você só precisa encontrar uma objeção entre esse cara e esse cara, e aí a coisa segue, tá bom? Mas eu vou exemplificar aqui, e aí a demonstração fica para vocês, tá bom? Então, para exemplificar, vamos pegar, por exemplo, sei lá, n igual a 10, que a gente ainda não fez, né? E aqui vai ser um sistema reduzido de resíduos módulo 10. Por exemplo, aqui vai ser 1, 3, 5 não, 7 e 9. São só esses 4 no sistema reduzido de resíduos. E eu vou escolher um número primo entre si com 10. Por exemplo, eu vou pegar o A igual a 3. E aí vou chamar de R', o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cada elemento por 3. Então vai ficar 3, 9, 21 e 27. Então eu consigo estabelecer a abjeção. Por exemplo, o 1 e o 21 são congruentes módulo 10. O 3 e o 3 são congruentes módulo 10. O 7 e o 27 são congruentes módulo 10. Finalmente o 9 com o 9 são congruentes módulo 10. Então eu estabeleci uma abjeção
mostrando então que se eu tenho um sistema reduzido de resíduos, a multiplicação por um cara primo entre si vai manter o novo conjunto como sendo um SRR, tá bom? Eu vou deixar essa demonstração desse fato para vocês complementarem. Bom, enfim, com isso, o que a gente tem? Pego então dado RJ, um elemento do meu sistema reduzido de resíduos original, existe, vou colocar uma de I aqui, um pouquinho melhor, RI, um elemento em R, existe um J, tal que, bom, vou colocar aqui J de 1 até φ de N, não sei se vai caber aqui, vai existir algum índice, eu estou querendo dizer, tal que, se eu tenho dois sistemas reduzidos de resíduos, dado um elemento desse sistema reduzido de resíduos, ele vai ter que ser congruente a alguém daqui, módulo N. Então, RI e ARJ são congruentes, módulo. Então, é isso que a gente concluiu. Ainda, se você quiser, né, você pode inverter essa equação de congruência aqui, tá bom? Então, acho que vai ser até melhor inverter, porque aí o resultado já vai sair automaticamente. RJ vezes A, congruente a RI, módulo N. E agora, o que eu faço? Bom, eu faço o I variar de 1 até φ de N, e eu vou conseguir estabelecer uma objeção, né, como a gente já sabia. Então, o R1 vai ser congruente a um determinado RI1, o R2 com RI2, né, multiplicado por A e assim por diante. Então, quando a gente fizer a multiplicação de tudo isso, vou colocar assim entre aspas todas as congruências, o que a gente vai obter? Bom, a menos de ordem, né, eu vou ter o seguinte. O R1, lá na congruência, vai ser congruente a um determinado RI1, digamos assim. O AR2 com ARI2 e assim por diante. Então, eu vou multiplicando todos os caras que estão do lado direito. Isso aqui vai ser congruente, né? E depois você reordena R1, R2, assim por diante até R φ de N. Então, eles vão ser congruentes módulo N. Tá bom? Ou seja, quantos A's eu vou ter aqui? Então, o meu A vai aparecer φ de N vezes, aí vai ter R1, R2, assim por diante, até chegar em R φ de N, congruente a R1, R2, até R φ de N, tudo isso módulo N. Tá bom? E agora, eu estou quase lá, né? Se eu conseguir garantir que eu posso cancelar esse termo com esse, acabou. Certo? Então, eu só preciso garantir isso. Só que, toda vez que eu tenho um sistema reduzido de resíduos, cada um dos elementos é primo entre si com N. Certo? Então, para finalizar, a gente conclui o seguinte. Como MDC entre RI e N é 1, então podemos aplicar a lei do cancelamento. Vamos só lembrar o que é isso. Então, na parte 1 da nossa aula, a gente já enunciou o teorema 9, que é esse teorema aqui, que falava que eu poderia cancelar sob algumas condições, e a gente fez uma observação. Se os caras fossem primos entre si, o cancelamento era automático, sem mudar nada que estava dentro do módulo. Então é isso que a gente vai fazer nessa parte. Então lembrando que eu tinha essa congruência aqui, aí eu vou cancelar o R1, R2, até se por diante até o R φ de N, porque eles são primos entre si com N. Então, bom, pela lei do cancelamento, a gente descobre que A elevado a φ de N é congruente a 1 módulo N. Certo? Então aqui a gente tem o teorema de Euler demonstrado, mesmo que a gente não saiba exatamente o que é φ de N quando N roda aí nos naturais. Tá bom? Então, o teorema de Euler está demonstrado, e aí a gente vai ver um corolário, que provavelmente vocês tenham visto aí na parte de divisibilidade, que fala o seguinte:
Se o P for primo e A for um número inteiro, com MDC entre A e P sendo 1, então essa congruência equivale. Como é que a gente mostra isso? Certo? Vou colocar uma prova aqui rapidinho. A gente já sabe, né, que se P é primo, então φ de P é P menos 1. Então o que você faz no teorema de Euler? Você pegou o cara primo entre si, você vai trocar o φ de n por P menos 1, vai trocar o n por P, e aí você chegou no teorema, pequeno teorema de Fermat. Ele às vezes é enunciado, pessoal, como da seguinte forma, que P', então P divide A elevado a P menos A para todo A inteiro. Então tem essa versão aqui. E uma outra forma de demonstrar essa propriedade, né, o pequeno teorema de Fermat, sem usar o teorema de Euler, seria o seguinte, que eu sei que A elevado a P é congruente a A módulo P, certo? Sempre para qualquer P', P' e A inteiro. E aí o que você faz? Você aplica a lei do cancelamento. Como o MDC entre A e P é 1, por hipótese, né, do pequeno teorema de Fermat, você divide por A dos dois lados e aí tem-se que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Certo? Então essa seria uma demonstração alternativa para o pequeno teorema de Fermat. Mas agora, como a gente conhece o teorema de Euler, a demonstração fica trivial utilizando que φ de P é P menos 1. Tá bom? Vamos só exemplificar, antes da gente realmente partir para como calcular φ de n, vamos exemplificar aqui com esse caso de qual vai ser o dia da semana daqui a 10 elevado a 2022 dias. Lá no passado a gente viu o caso em que a base era 2022. Então o que a gente tem que fazer aqui? Bom, note que bom, o que a gente tem que fazer no fundo? A gente tem que tentar descobrir qual é uma potência de 10, qual é uma potência de 10 que seja congruente a 1 módulo a quantidade de dias da semana, que é 7. Então, pelo teorema pequeno teorema de Fermat, esse pequeno teorema de Fermat, temos que 10 elevado a sexta é congruente a 1 módulo 7. Né? Só pegar o P igual a 7, P igual a 7, 7 menos 1 dá 6. O A, que é 10, é primo entre si com 7, então isso aqui acontece. Então agora, como 10 a sexta é 1 módulo 7, então, para eu chegar em 10 elevado a 2022, é só me perguntar como é que eu posso escrever o 2022 na divisão por 6. Certo? Então, além disso, quando a gente fizer 2022 dividido por 6, isso aqui vai dar quanto? 3, aqui resto 2, desceu 2, aqui vai dar 3, resto 4, desceu 2, 337. Dá exato, né, com o resto 10. Então, além disso, o meu 2022, ele é 6 vezes 337. Certo? Daí, o que eu concluo disso? Que 10 elevado a 2022 é a mesma coisa que 10 elevado a 6 vezes 337, só que quando a gente tem multiplicação lá no expoente, a gente pode escrever como potência de potência. Então, 10 a sexta elevado a 337. Se tivesse algum resto, eu teria que multiplicar aqui por 10 elevado a esse resto. Mas como o resto foi zero, nem precisa nesse caso. E agora eu uso a congruência. 10 a sexta pelo pequeno teorema de Fermat é 1 módulo 7. Isso aqui vai ser 1 elevado a 337. Bom, 1 elevado a 337 dá 1 módulo 7. Ou seja, daqui a 10 elevado a 2022 dias, vai ter se passado um dia da semana. Né? Então, se hoje é terça, amanhã, daqui a essa quantidade de dias, vai ser uma quarta. Bom, então, essa é uma forma de aplicar o pequeno teorema de Fermat, ou ainda você pode chamar de teorema de Euler. Bom? E agora a gente chega nessa parte aí, quase que final da aula, em que a gente vai descobrir como é que a gente calcula a função φ nos números de forma geral, tá bom? Para isso, a gente vai precisar desse teorema 13. Então, ele fala o seguinte: φ de 1' é sempre P menos 1, essa é uma coisa que a gente já
fez no passado, então vou colocar até um ok aqui. E as novidades são os itens 2 e 3. Esse teorema ele fala como a gente calcula φ de uma potência de um primo e como a gente calcula φ de um produto de dois números, sendo eles primos entre si. Então, φ do produto virou o produto das φ's. Ou seja, agora eu tenho uma função que é multiplicativa. Tá bom? Eu vou exemplificar, vou usar o teorema para vocês verem como ele é aplicado. Depois eu vou dar uma ideia de como a gente pode demonstrar. Depois eu vou, pelo menos, fazer um esboço da prova. Tá bom? Vamos lá. φ de 64. O que a gente teria que fazer na prática? Bom, 64 a gente vai ver que ele é a potência de primo. Então é só pegar o 64 e escrever a fatoração. Do 64 é 2 elevado à sexta. Então, pelo teorema 13, né? φ de 64 vai ser quanto? Vai ser φ de 2 à sexta. E φ de potência de primo é a potência desse primo menos a potência anterior. Então, 2 à sexta é 64, 2 à quinta é 32. Fazendo a conta, isso vai dar 32. Então, essa seria uma forma de usar o item 2 do nosso item, do nosso teorema. E o próximo exemplo, eu vou calcular o φ de... não, φ de 15 mesmo, porque φ de 36 eu vou usar ele na frente. Então, aqui seria como φ de 15... Opa. Como 15 é escrito como sendo 3 vezes 5, então... Então, vou fazer o φ de 15 mesmo. É porque depois vai aparecer o φ de 36. Então, o φ de 15 vai ser igual a φ de 3 vezes 5. Só que 3 e 5 são primos entre si. Então, isso aqui eu posso quebrar no produto de φ de 3 vezes φ de 5. O φ de 3, como é que calculo? Bom, como 3 é primo, é 3 menos 1. Como 5 é primo, 5 menos 1. É só fazer a conta, né? 2 vezes 4, que é 8. Então, φ de 15 é 8. Beleza? Deixa eu só colocar mais um exemplo aqui, que é o que a gente vai fazer no próximo quadro. Vou calcular o φ de 36, certo? O que a gente tem que fazer? Algo bem semelhante. 36 é, bom, 4 vezes 9, né? 4 é potência de primo, 9 também é potência de primo, então já posso escrever até 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, φ de 36 vai ser φ de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, e aí pelo teorema, caras que são primos entre si, a gente pode quebrar como produto das φ's. E aí é só fazer a conta. φ de 2 ao quadrado é 2 ao quadrado menos 2 elevado a 1. φ de 36, φ de 3 ao quadrado é 3 ao quadrado menos 3. E agora é só fazer a conta, né? Aqui vai ser 4 menos 2, 2. E 9 menos 6, 9 menos 3, 6. Então isso aqui vai dar 12. Tá bom? Então a gente tem aí 3 exemplos de como é que a gente pode, de fato, calcular essas coisas. Tá bom? Bom, vamos só tentar entender por que essas fórmulas 2 e 3 vão valer usando exatamente o φ de 64 sendo calculado de uma outra forma e o φ de 36 sendo calculado de uma outra forma, sem ser exatamente pela fórmula que a gente exibiu. Tá bom? Então, vamos lá. 64. O que eu teria que fazer? Eu teria que colecionar os números de 1 até 63, na verdade, né? O 64 a gente sabe que não vai ser primo entre 5 e 64. Mas, enfim, para a tabela ficar um pouquinho mais bonita, eu incluo o 64 aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou riscar os caras que são não primos entre si com 64. Eu sei que o 2 não é, porque tem fator comum, o 4 não é, o 6 não é. E, na verdade, nenhum deles vai ser. A gente consegue, inclusive, provar que se o primeiro número dessa linha não for primo entre si, nenhum dos caras que vem na sequência vão ser também, porque, afinal de contas, eu estou somando de 2 em 2. Então, sempre vou ter um 2 como fator comum, pelo menos. Tá bom? E a gente sabe que todos os outros caras são ímpares. Em particular, eles não têm fator 2 na fatoração deles. Ou seja, todos eles são primos entre si com 64. Conclusão. O meu φ de 64 ficou quanto?
a quantidade total, 64, menos a quantidade dos caras que não foram primos entre si, com 64, que foram 32. Né? Se a gente for parar para pensar, eu só vou reescrever esse 2 aqui como sendo 2 vezes 1, esse cara aqui como 2 vezes 2, 2 vezes 3, até 2 vezes 2 elevado à quinta. Né? Então, esses índices aqui contam exatamente a quantidade correspondente que foi até aquele momento. Tá bom? Então, essa é uma forma de contar o φ de 64. O φ de 36 eu vou fazer de uma forma bem semelhante, só que eu vou perceber que, na verdade, eu não estou aplicando a parte 2, agora sim eu estou aplicando a parte 3. O 36 ele é 4 vezes 9, com 4 e 9 primos entre si. Então, o que a gente pode fazer na prática? Bom, algo bem semelhante que a gente fez. Vem na primeira linha e risca os caras que não são primos entre si com 36. Estrategicamente, eu escolhi o 4, mas eu poderia ter escolhido o 9 também, não teria problema nenhum. Poderia colocar do 1 até o 9 na primeira, do 10 até o 18 e assim por diante. Então, você escolhe um dos dois fatores para você colocar essa quantidade na primeira linha, e aí depois, daí por diante, você repete. Tá bom? Bom, o 4 não é primo entre si com 36, e aí aquele negócio, né? Como eu estou somando aqui de 4 em 4, o 4 sempre vai ser fator comum com 36. Então, na verdade, todos esses caras aqui estão sendo riscados. Todos os caras dessa coluna estão sendo riscados. De forma semelhante, o 2, ele tem fator comum com 36. Ambos são múltiplos de 2, né? Então, de novo, como tem um fator comum 2 aqui, e como eu estou somando de 4 em 4, eu vou ter fator comum 2 pelo menos em todos os casos. Então, eu risco todo mundo aqui. Então, nenhum desses caras aí vai entrar na nossa contagem. Quem vai poder entrar? Bom, se a gente for parar para pensar, o MDC entre 1 e 36 é 1. Então, esse cara aqui vai entrar na minha contagem. Porém, o MDC entre 3 e 36 é 3. Certo? Então, esse cara aqui ele não está entrando na contagem. Eu vou riscar aqui em amarelo, vocês vão entender o porquê. Bom, o 3, quer dizer, a coluna do 3, ela é obtida a partir do 3 somando de 4 em 4. Então, aconteceu do MDC desse com esse ser 3, mas, naturalmente, o MDC entre 7 e 36 é 1. Né? Então, assim, o MDC entre esse cara e esse ser 3 não implica que os demais vão ser 3. No outro caso, a gente tinha a situação porque os números eram pares. Bom? Então, quando a gente for fazer esse procedimento, a gente vai perceber o seguinte. Bom, dessa fila aqui, alguns caras têm que ser riscados, como, por exemplo, o 9, porque ele não é primo entre si com 36, o 21 tem fator 3, o 33 tem fator 3. E nessa coluna aqui, o 15 tem fator 3, o 27 tem fator 3, mas os demais não têm fatores comuns com 36. Então, se a gente for parar para pensar, as quantidades aí que vão contribuir para o meu cálculo de φ de n são esses. 1, 5, 13, 17, 25, 29, 7, 11 e assim por diante. Tá bom? E se a gente for parar para pensar, nessa primeira riscada que a gente fez, sobraram φ de 4 colunas. Certo? A gente tem φ de 4 colunas. Por quê? Eu risquei os caras que já não eram primos entre si com 36. Certo? Só um minutinho, galera. Beleza, galera. Então, o que a gente fez na primeira etapa? A gente tinha 4 colunas, só que a gente sabia que dos 4 primeiros elementos, como eu estou olhando quem são os caras que são primos entre si com 4, eu sei que existem, nessa primeira coluna, φ de 4 colunas que vão ter elementos que são primos entre si com 36, desculpa. Tá bom? Então, essa é a quantidade de colunas que sobraram, porque todas as outras foram completamente riscadas. E como a gente viu, das
dos elementos que estão nas colunas candidatas a terem elementos primos entre si com o nosso 36, nem todos vão ser primos entre si. Né? E se a gente for parar para pensar, o que está acontecendo? De 3 em 3 eu tenho 2. Ó. 2 caras que são primos entre si e um que não é. 2 que são e um que não é. E aí, com um pouquinho de paciência, a gente consegue perceber que a quantidade de elementos em cada coluna que são primos entre si com 36 vai ser exatamente φ de 9. Tá bom? Isso vai acontecer no caso geral. Então, eu trouxe esses dois exemplos para que a demonstração ficasse um pouco mais limpa. Tá bom? Então, a demonstração desses fatos, a primeira parte está ok, não tem muito o que fazer. A segunda parte, a gente vai mostrar que φ de uma potência de um primo é dado dessa forma. E a demonstração, pessoal, vou colocar só a ideia também para a gente não gastar tanto tempo nisso, é fazer exatamente o que a gente fez no caso 64. A gente vai colocar agora 1, 2, 3, 4, até chegar no P, né, no número primo P. E eu sei que, vou colocar o P menos 1 e depois o P, que nesse primeiro pedaço, todos os números são coprimos com P. Afinal de contas, como P é primo, essa é a primeira vez que esse primo aparece. E aí depois a gente segue, né? Com P mais 1, P mais 2, assim por diante. Até, bom, aqui vai ter um 2P menos 1. E aqui é a segunda vez que o primo P aparece. Não existe fator primo aqui. Certo? Enfim, aí a coisa vai, né? Então esses aqui são os caras que a gente vai ter que contar, enquanto que esses outros aqui a gente não vai contar. E aí a gente vai descendo, né? Vai descendo, até chegar em... eu vou ter aqui o P elevado a alfa, que eu vou estrategicamente escrever como P elevado a alfa menos 1 vezes P, tá bom? Para ficar um pouquinho mais simples. E a gente percebe que todos os números que aparecerem nessa linha, eles vão ser contados, porque nenhum deles vai aparecer um fator primo P, e esse cara aqui ele vai ser desconsiderado. Então, significa que φ de P elevado a alfa ficou o quê? A quantidade total de candidatos menos os caras que eu não tenho que contar. A quantidade que eu não tenho que contar é 1, 2, até chegar em P elevado a alfa menos 1. Essa é a quantidade. Então, por isso que a fórmula segue. E para o caso de φ de m vezes n, a gente faz o quê? Lembrando que m e n são primos entre si. A gente vai escrever, escolhe um dos dois, ou m ou n, você escolhe, tanto faz. Eu vou escolher, por exemplo, o m, então eu escrevo aqui de 1 até m, aí eu vou ter o m mais 1, m mais 2, assim por diante até 2m, e vou escrevendo até chegar em n vezes m. Bom, a gente faz exatamente isso. E a gente procede do mesmo jeito que a gente fez. A gente vai dar uma olhada na primeira linha dessa minha tabela. Eu sei que dentre os números de 1 até m, a quantidade que são primos entre si com o meu m é exatamente φ de m colunas. Aí tem aquela coisa, por exemplo, nessa coluna aqui, nenhum dos elementos vai servir, porque todos esses são múltiplos de m, e naturalmente esses caras eles não são primos entre si com m vezes n. E a gente viu, né, que se um elemento não é primo entre si com o cara que eu estou considerando, nenhum dos elementos que estão naquela coluna vão ser. Afinal de contas, aqui está claramente, dá para ver claramente que todos são múltiplos de m, né? Então, MDC entre esse cara e MN vai ser pelo menos M, que é diferente de 1. Tá bom? Então, bom, vão sobrar φ de M colunas. Todas as demais, eu vou ter riscado todos os elementos daquela coluna. Tá bom? E aí, vamos imaginar essa primeira coluna aqui. Eu sei que o 1, por exemplo, ele é primo entre si com M vezes N. E aí eu vou olhando todos os outros elementos, certo? Então, eu vou olhar dentro da coluna. Como a gente viu no exemplo, nem todos os elementos daquela coluna vão ser primos entre si com M vezes N. Afinal de contas, eles podem ter algum fator comum. Tá bom? Então, como é que a gente faz para garantir a nossa fórmula? Eu vou escrever aqui rapidinho. A gente faz o seguinte, a gente pega R, um elemento de 1 até M, e eu tenho duas possibilidades. Possibilidade número 1. Se o MDC entre R e M vezes N, entre R e M, for maior que 1, então, se isso aqui acontecer, então o MDC entre R mais KM e M também é maior que 1. Que é o que acontece, por exemplo, na última coluna. Tá bom?
E aí, o que a gente faz? Risca tudo, ninguém contribui para a nossa contagem. Segunda opção, se o MDC entre R e M for 1, como, por exemplo, acontece nesse cara aqui, né, no número 1, então, aqui eu vou deixar exercício para vocês. Esse cara, R mais M, R mais 2M, assim por diante, ou seja, os elementos daquela coluna até o R mais N menos 1 vezes M é um sistema reduzido de resíduos, módulo N. Então, vou deixar isso aqui de exercício para vocês provarem. Certo? E aí, vamos lá. A quantidade de R's que satisfazem isso aqui é φ de M. Certo? Como isso aqui é um SCR módulo M, significa que em cada coluna eu vou ter a quantidade φ de N elementos. Ou seja, o total de caras que são primos entre si com M vezes N vai ser φ de N vezes φ de N. Certo? E aqui a gente termina essa demonstração, esse rascunho da demonstração. Tá bom? Mas uma das partes mais importantes é exatamente essa. Provar que se isso aqui acontece, MDC entre R e M é 1, então isso aqui forma um sistema reduzido de resíduos módulo N. Bom? Lembrando que eu estou indo do R mais 0M até o R mais N menos 1 vezes M. Mas a ideia, galera, segue exatamente do que a gente fez aqui no caso 36. Isso é importante deixar registrado. Tá bom? Bom, para fechar, galera, vamos ver como é que a gente aplica o Teorema 13 de forma geral, né? N igual a 1, o φ de 1 é 1, a gente já sabe disso. E se o N for maior que 1, o que você faz? Você fatora em primos. Certo? Eu coloco essa condição aqui dos primos estarem elencados em ordem crescente, só para garantir que eles são diferentes, certo? Então, é mais um detalhe. E aí, quanto é que vai ser φ de N? Bom, a gente não provou isso, mas enfim, dá para provar por indução, né? Que, bom, isso aqui vai ser P1 alfa 1 até PK alfa K. E aí, por indução, a gente faz o seguinte. Eu já sei que o produto de dois caras que são primos entre si, eu posso quebrar no φ de um vezes o φ do outro. E se eu tiver K elementos nesse produto, o que você faz? Você vai fazendo de 1 em 1, né? Então, para fazer isso, a gente teria que fazer indução. Então, isso que seria φ de P1 elevado a alfa 1 até φ de PK elevado a alfa K. E agora eu tenho fórmulas para isso, Eu vou colocar aqui que o item 3 foi utilizado, mais indução. E agora eu vou usar o item 2 do nosso teorema. Isso aqui vai ser P1 alfa 1 menos P1 alfa 1 menos 1, vezes, até PK alfa K menos PK alfa K menos 1. Certo? Existem formas alternativas para descrever isso, tá bom? Vou colocar uma reticências aqui. Vocês podem consultar, por exemplo, posso colocar P1 elevado a alfa 1 em evidência nesse primeiro, P2 elevado a alfa 2 no segundo, até PK alfa K no terceiro. Vai sobrar um fator lá que tem uma divisão ali, uma fração. Mas eu prefiro utilizar usando realmente só o item 2 e o item 3. Tá bom? Então, esse aqui eu vou deixar a leitura para vocês. Então, vamos exemplificar como é que a gente pode realmente calcular o φ de alguém. Então, basicamente, a gente tem que pegar o 10 fatorial escrevendo produto de primos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e acabou. E aí, vamos lá, o 10 é 2 vezes 5, né, em primos, o 9 é 3 ao quadrado em primos, o 8 é 2 ao cubo, o 7 é o 7, o 6 é 2 vezes 3, o 5 é o 5, o 4 é 2 ao quadrado, o 3 é 3 e o 2 é 2. Então aqui vai ficar 2 elevado a quanto? Eu tenho 1, 4, 5, 7, 8, então 2 ao oitavo, vezes 3 elevado a quadrado, cubo, quarta potência, vezes o 5 apareceu duas vezes, né, aqui e aqui, e o 7 apareceu apenas uma vez. Então esse é o 10 fatorial em primos. E aí, bom, o φ de 10 fatorial vai ser o φ de 2 à oitava, φ de 3 à quarta, φ de 5 ao quadrado, φ de 7. E é só fazer a conta, né?
Aqui, pela fórmula, 2/8 menos 2/7. 3/4 menos 3 ao cubo. 5 ao quadrado menos 5. E 7 menos 1. Então, bom, 2/8, 256, menos 128 dá 128. 3/4, 81 menos 27, 54. 5 ao quadrado menos 5 vai dar 20. E 7 menos 1 vai dar 6. E aí, bom, só calcular, né? Só jogar na calculadora e fica tudo certo. Tá bom? Bom, eu tinha um exercício aqui para fazer, eu vou deixar para vocês depois fazerem, tá bom? Determinar os últimos 2 algarismos desse número aqui. Depois eu passo direitinho para vocês qual é o enunciado. E eu só queria falar um último detalhe, eu espero falar em mais ou menos 5 minutos. Tem os teoremas, eu não vou demonstrar, mas eu vou comentar sobre todos eles, depois eu passo as anotações para vocês. Por exemplo, lá no teorema de Euler, a gente verificou que, só voltar no teorema de Euler, que A elevado a φ de n é sempre congruente a 1 módulo n, sempre que A e n são primos entre si. Aí o que essa parte final tá vindo dizer para a gente é que esse φ de n pode não ser o menor número, de tal forma que A elevado a h seja congruente a 1 módulo n. Certo? Claro, eu estou pensando nesse caso que A e n são primos entre si. Tá bom? Por exemplo, A igual a 2 e n igual a 7, eu tenho o seguinte. O teorema de Euler fala que 2 elevado φ de 7 é 6, né? Porque 7 é primo, então 2 a sexta, é congruente a 1 módulo 7. Certo? Mas eu sei que 2 ao cubo também é congruente a 1 módulo 7. Afinal de contas, 2 ao cubo é 8, né? E 8 é congruente a 1 módulo 7. Então, assim, a função φ de Euler ela é bem bacana, porque ela retorna uma potência de A que seja congruente a 1 módulo n, mas esses exemplos aqui estão mostrando que pode ser que esse número seja um pouquinho menor. Então, eu defino a ordem de A a n como sendo a menor potência de A que seja congruente a 1 módulo n, tá bom? Então, bom, tem 2 teoremas, eu não vou fazer demonstração, depois eu passo as anotações para vocês. O primeiro é, se a gente pega 2 números inteiros, n maior que 1, então vai existir uma potência de A, que é 1 módulo n, se somente se A e n são primos entre si. Certa demonstração desse fato aqui não é difícil. A volta, a gente prova pelo teorema de Euler, né? Se o MDC é 1, eu sei que A elevado a φ de n é 1 módulo n, então tem a existência. A ida que dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não tem muito problema. A gente usa alguns resultados de MDC e fica tudo certo. Tá bom? E o teorema 15 vem dizer que toda vez que eu tiver A e n inteiros, com n maior que 1, se eu tiver essa situação de A elevado a k ser congruente a 1 módulo n, então essa potência, quer dizer, a ordem divide essa potência, certo? E, na verdade, vale a volta. Se a ordem dividir essa potência, eu tenho que A elevado a k vai ser congruente a 1 módulo n. Tá bom? Então, vamos imaginar que a ordem aqui seja 3, né? Por exemplo, nesse caso. Eu tenho que 2 ao cubo é 1 módulo 7, eu sei que 2 ao quadrado não é 1 módulo 7, 2 elevado a 1 não é 1 módulo 7. Então, nesse caso aqui, 3 vai ser a ordem de 7, de 7, 2, né? De 2, 7, assim. Ou 7, 2 ou 2, 7, depende de como você faz a leitura, né? Eu vou sempre fazer a leitura, ordem de 2, 7. Tudo bem? E aí, por exemplo, eu sei o teorema de Euler fala que 2 a sexta é congruente a 1 módulo 7. Então, na verdade, os múltiplos de 3 que eu colocar lá no expoente vão retornar 1 módulo 7. Então, aquele teorema está dizendo aqui. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui, galera, nossa